Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 5, versículo do 33 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade santa do grande rei. Nem jurarás por tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus nos fala hoje, pela sua Santa Liturgia, através do evangelista São Mateus, onde ele vem dizer: olha, vocês ouvistes o que foi dito aos antigos, aos vossos antepassados, que não jureis de modo algum, não jureis falso, mas deveis cumprir, ou seja, deveis ser verdadeiros naquilo que vocês têm prometido, os votos que têm feito para com o Senhor, os juramentos que têm feito para com o Senhor. Mas ele vai dizer: mas eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem jureis pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E aí ele exorta a cada um de nós. Nem pela terra, que ele diz: a terra é o escabelo dos vossos pés. Nem jurar pela tua cabeça, porque tu não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Meus queridos irmãos, o Senhor está dizendo assim: olha, tudo vem de mim, tudo pertence a mim. Então, se tu juras pelo altar, o altar pertence a mim. Se tu juras pelo céu, o céu pertence a mim. Se tu juras por tua cabeça, tu não tens poder de tornar-se um cabelo branco ou negro. A tua cabeça não te pertence, ela é minha. Dizei somente sim, se é sim, e não, se é não. Ou seja, o Senhor, Ele quer nos prevenir de cairmos nos laços do maligno. Quando a gente jura em nome de Deus, e mesmo assim não cumpre, e isso muitos têm caído nesse laço do inimigo, é uma ofensa muito grande, é uma ofensa gravíssima. Quando a gente faz aqueles votos para com o Senhor e não cumpre. Então o Senhor diz: não há necessidade de você jurar. Se você tem a verdade em você, se tem certeza daquilo que está dizendo, não precisa colocar nada. Tem os que dizem: eu juro pela minha vida. A tua vida não te pertence. Eu juro pela minha cabeça. Olha o que Jesus está dizendo. A tua cabeça não te pertence, não pode fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Tudo pertence a Deus. Dizei sim, se é sim, não, se é não. Então Jesus está dizendo que nós devemos nele ter essa convicção, essa firmeza, que seu sim seja sim, que seu não seja não. E ainda mais ele acrescenta: tudo que passa além disso vem do maligno. Então não precisamos assim querermos que as pessoas acreditem em nós, onde a gente vem evocar, eu juro pelo trono de Deus, eu juro pelo céu, eu juro por isso, eu juro pela terra, eu juro pela minha cabeça.
Jesus diz, não precisa isso. Sim, se é sim, não, se é não. E é preciso que eu e você possamos acolher essa palavra de Deus no nosso coração. Porque, como ele diz, ouviste foi dito aos antigos, né? Ouviste ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o teu juramento. O Senhor diz, não jureis de modo algum, não jurarás falso. Os antigos diziam, pode jurar, mas se jurar, jure com a verdade. Jesus está dizendo, não jureis de modo algum, não há necessidade desse juramento. Não há necessidade. Dizei sim, se é sim, não, se não. Porque os antigos faziam isso. Juravam, e no entanto esse juramento, muitos e muitos dele eram mentirosos, mas eles usavam a palavra de Deus, o nome de Deus, para ter mais credibilidade no seu juramento, e assim as pessoas acreditavam, e eles faziam tudo errado, e o pecado cada vez mais se tornava pesado, tinha peso de consequências trágicas diante de Deus. Aqui eu já falei para vocês sobre o Daniel 13, no capítulo 13 de Daniel, da história de Susana, filha de Elcia, da tribo de Judá, em que anciões no quais se aplicavam bem a palavra de Deus, a lei, eles foram acolhidos na casa de Susana, pelo seu esposo Joaquim. Naquela localidade, eles eram 2 anciões, intérpretes da lei, entendidos, e assim o povo tinha uma estima grande por eles. Era como se fossem os sacerdotes no dia de hoje, só que com um poder a mais. Eles tratavam até de litígio, ou seja, de questões jurídicas entre o povo, iam até eles e eles ali resolviam. Então eles tinham assim um prestígio enorme diante do povo. E Joaquim, sendo um homem temente, como sua esposa Susana, acolheram aqueles 2 anciões, porque Joaquim, um homem de posses, cedeu uma parte lá, uma certa localidade ali, fazendo parte da sua casa, vamos dizer assim, um cômodo ali, para que eles montassem ali seu escritório, ou seja, seu lugar de atendimento ao povo. E ali todo dia eles estavam ali atendendo, resolvendo questões religiosas, jurídicas e assim prestando seu serviço. Mas aqueles homens eram desonestos com Deus, eles não tinham respeito a Deus, eles não tinham consideração às coisas sagradas, pelo contrário, eles se escondiam atrás do sagrado para praticar as suas obras reprováveis por Deus, obras assim abomináveis. E uma delas, registrada em Daniel 13, é quando eles levantaram um falso contra Susana. Sim, justamente Susana, filha de Elcias, aquela mulher que acolheu de bom coração, por ser temente a Deus, aqueles 2 anciões. Susana, como diz a palavra, você pode ali depois dar uma revisada, fazer uma leitura, é muito linda a história. Por ser uma mulher muito linda e bela e delicada de rosto, eles acabaram se apaixonando pela mulher de Joaquim. Como eles estavam ali na casa deles todo dia, eles tinham assim um convívio, não um convívio de estar ali diretamente com Susana, mas os olhos, eles começaram a olhar demais para a mulher de Joaquim. E olha que ontem o Senhor dizia, se o teu olho é para ti causa de queda, arranca e joga fora. O pecado pelos olhos, o pecado pelo olhar, né? Se o teu olho é são, todo o teu corpo é são. E eles começaram a pecar com os olhos. E assim se contaminaram de tal forma que um desejo diabólico invadiu ambos, sem que eles contassem um para o outro o que sentiam. E numa certa manhã, chegando à tarde, fecharam ali o seu escritório, disseram assim, vamos para casa, hora do almoço. Aí eles disseram, vamos. Aí um foi por um lado, outro por outro, e aí eles tiveram a ideia, ambos sem partilhar um com o outro, de voltar para ver se via novamente Susana. Se eles se deleitavam em cobiçar, ainda que fosse vendo a mulher de Joaquim. E quando eles voltaram e acabaram se esbarrando no outro. Aí disse, gente,
voltou por quê? E ele diz, não, mas tu voltou por quê? Aí ficou aquele negócio, não, diz tu. E aí acabaram nesse diz tu, confessando ambos o que estavam sentindo pela mulher de Joaquim, a Susana. E aí, como estava o veneno de Satanás no coração dos dois, decidiram assim, ora, vamos até lá ver se nós surpreende ela só em algum canto e a gente vai, faz nossa investida e aí vamos usar do que nós temos, né, do nosso poder de autoridade para fazer ela se entregar a nós. E assim eles foram, justamente, né, olha como o diabo ele calcula tudo sempre na hora para que tudo possa ser pior ainda, a desgraça. Justamente no horário que Susana entrou lá no seu pomar com as suas servas para tomar banho. Susana entra e eles entraram primeiro, se esconderam ali atrás de algumas árvores e ficaram ali espreitando, olhando. E Susana vai e diz às suas criadas, vão buscar lá os meus ungüentos, ou seja, vão buscar lá os meus produtos, o nosso vocabulário de hoje, shampoo, sabonete, esse tipo de coisa. As servas saem e vai buscar. Susana fica só. Quando Susana fica só, os dois velhos correm para cima de Susana, um segurando o braço, outro no outro, e diz, Susana, estamos aqui porque nós estamos ardendo de amor e de desejo por ti. Se entrega a nós, estamos só nós aqui. E Susana diz, de maneira alguma, isso é um pecado gravíssimo, jamais irei trair o meu esposo, jamais irei pecar contra o meu Deus. Olha, Susana, ou tu se entrega, ou tu sabe que nós temos poder. Se nós te acusar de alguma coisa, tu pode ser condenada à morte. E Susana, eu prefiro cair inocente nas mãos de vocês e até morrer inocente do que pecar contra o meu Deus e ofender a honra do meu esposo. E aí Susana começa a gritar e gritar e gritar, e os dois velhos também começam a gritar. E aí aquele pomar enche de pessoas, e os dois velhos começam a acusar Susana. Olha, nós estamos aqui porque a gente surpreendeu esta mulher em flagrante delito com o jovem aqui em intimidade. Esta mulher não merece a vida. A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser condenadas à morte e apedrejadas. Susana chorava e dizia, é um falso que estão levantando contra mim. Mas ninguém acreditou em Susana, porque os dois velhos eram respeitados pela palavra de Deus e por serem homens ali já idosos, que prestavam serviço à comunidade. Então, aquele serviço, a palavra de Deus, lhes deu toda a autoridade e toda a atenção do povo. Só que eles não foram fiéis a isso. Estavam usando desse prestígio, estavam usando dessa autoridade, dessa confiança da comunidade para praticar o pecado. E aí logo chamaram os pais de Susana, chamaram o esposo e a família toda envergonhada com aquilo, e aquele alvoroço, e a comunidade toda se reuniu e começaram o julgamento de Susana. E ali começaram o julgamento e tudo, e eles mentindo, e eu sei que rapidamente eles condenaram a mulher à morte. Esta mulher, e aí eles resumem tudo, essa mulher foi pega em flagrante delito com o jovem, em intimidade, a gente conseguiu segurar ela, o jovem era mais forte do que nós e fugiu, mas ela nós conseguimos segurar. E aí a lei diz que é assim e tal. Aí pronto, condenaram a mulher. Todo mundo ali ficou um alvoroço, começou a ficar com aquela ira, e todo mundo querendo ser justiceiro, e já estava cada um com a pedra na mão. E aí quando vão levando aquela mulher para ser apedrejada até a morte, Daniel, o jovem Daniel, ainda bem jovem, ele dá um grito, ei, estáis loucos, israelitas? Como que vai levando uma filha de Israel para ser condenada à morte, assim? Sem um interrogatório justo? É um falso que se levanta contra essa mulher. E os dois velhos, ainda cheios de orgulho, achando que eram um dono da verdade, diz assim, ó Daniel, vem aqui, se aproxima aqui de nós, já que Deus te deu o privilégio da velhice, porque Daniel tinha uma grande consideração também pela comunidade por ser um jovem sábio, temente a Deus. E Daniel se aproxima e diz assim,
é um falso testemunho que levanta contra essa mulher. Refazer o julgamento. Aí aquele povo que já estava com a pedra na mão, solta no chão e vem novamente para recomeçar o julgamento. Aí Daniel diz, separa os dois velhos um do outro. Separou os dois velhos. Aí Daniel vai e diz, traz agora um. Aí vem para perto de Daniel, bom velho, vamos começar aqui o interrogatório. Se você surpreendeu Susana debaixo, em flagrante delito lá no pomar, debaixo de qual árvore ela estava? E o velho, muito autossuficiente, achando que era dono de tudo, da lei e de tudo, disse, debaixo de um carvalho. E falou com firmeza, e o povo olhava e disse, eita, ele está falando a verdade. Olha como ele falou com firmeza. Ele lembra até a árvore. Daniel vai e diz, muito bem, velho. Está aí a mentira que vai se pagar com a vida. Depois, tira ele daqui, chama outro. Chama o outro, vem. Daniel faz a mesma pergunta. Aí o outro velho diz, eu surpreendi ela, mas o meu amigo, debaixo de um lentisco. Aí Daniel diz, eis aí a mentira que vai se pagar com a tua vida. O anjo do Senhor está com a espada em punho para te partir no meio por esta grande mentira, esse falso testemunho. E aí o povo começa a se enraivecer contra aqueles dois velhos. E meus irmãos, naquele momento uma vida inocente é poupada. E segundo a lei de Moisés, a mesma lei que eles queriam aplicar em Susana, se provado que é um falso testemunho, deveria ser aplicada agora aos seus acusadores. Então, o povo se volta para cima daqueles dois velhos, arrasta para fora da comunidade e eles são condenados à morte, apedrejados até a morte. Vejam, meus queridos irmãos, que diante das acusações falsas, tem alguns que podem até se sobressair neste mundo de corrupção, neste mundo de pecado, neste mundo paganizado. Agora, diante da justiça de Deus, não escapa. Diante da justiça de Deus, ó língua felina, maligna, como diz São Tiago, a língua inflamada pelo inferno, ele diz o seguinte, considerai como uma pequena chama incendeia uma floresta, assim a língua, quando inflamada pelo inferno, bota todo o corpo no fogo da hiena, no fogo dos infernos. É isso que São Tiago vem falar. São Tiago diz que a língua é o pequeno membro do corpo. Mas ele diz também o seguinte, que como os cavalos, o cavalo, por mais forte, impetuoso que seja, ele é controlado pelo quê? Pela boca, com aquela bride. Assim também, se controlarmos a nossa língua, poderemos controlar todo o nosso corpo. Mas se essa língua estiver descontrolada, pode levar todo o corpo para o fogo do inferno. Esse falso testemunho que esses homens levantaram contra esta mulher, unicamente por um desejo desordenado, no qual não quiseram lutar, homens que tinham conhecimento da palavra, e na palavra poderiam encontrar a força e a graça de vencer o desejo, e ainda mais, além de um crime contra Deus, um crime também civil. Ora, levantar um falso, uma mentira, querer forçar uma jovem esposa, atrair o seu marido, homens no quais se aplicava bem a palavra de Deus, homens no quais eram considerados pela comunidade, que a comunidade tinha toda a confiança, doutores da lei. Terrível. Uma ofensa terrível. O céu naquele momento brandou. A ira de Deus se fez ouvir, como se escuta um forte trovão, e aquele jovem Daniel não se calou e deu aquele grito, estás louco? Refez o julgamento, uma vida inocente foi poupada. E ainda Daniel acrescentou, vocês já fizeram isso, olha o profeta Daniel. O profeta Daniel revelou crimes que eles já tinham praticado. Vocês já fizeram isso com outras jovens de Israel, as quais por medo se entregaram a vocês. Mas aqui eis uma filha de Judá, uma mulher temente a Deus e fiel a seu esposo, que não se entregou, mas confiou no Senhor, ainda que ela morresse. Mas ela disse, morrerei inocente, sem pecar contra o meu Deus. E Deus salvou Susana.
Então você, talvez, tenha passado por uma injustiça de línguas malignas e de pessoas até com uma posição de confiança de uma comunidade como esses dois velhos. E o que aquela pessoa falou de você talvez tenha lhe prejudicado. Confia no Senhor, que como veio a justiça a Susana mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus vem em teu socorro. Confiar em Deus acima de tudo. Então não jurarás falso testemunho. E isso que levantaram de Susana foi um falso testemunho. Um falso testemunho. E com um agravante imenso, porque eram homens, doutores da lei, nos quais interpretava a palavra, nos quais eram guias do povo que conduzia a comunidade para o céu, e no entanto, aqueles homens estavam no inferno da mentira, de tanta coisa errada, como Daniel revelou, que já tinham feito tantas coisas com tantas jovens, onde eles fizeram elas se submeter a eles com a ameaça de que iam levantar o falso testemunho. Isso é muito grave. Então, meus queridos irmãos, Jesus está dizendo, o homem que tem uma firmeza e uma convicção, ele não precisa jurar por nada, ele não precisa colocar nada como prova de sua palavra. A sua palavra, se é um homem de Deus. Antigamente os mais velhos diziam, não tinha esse negócio de assinar, não tinha esse negócio de nada. Quando uma pessoa dizia uma palavra, era a palavra daquela pessoa valia. Hoje a gente vê isso em extinção. Até quando se é juridicamente que a pessoa assina, que se compromete por força de lei, ainda não cumpre. É preciso ser penalizado pela lei, porque o homem não tem mais palavra. Mas antigamente você já ouviu seu pai dizendo, seu avô, que não tinha esse negócio. Se o homem dissesse uma palavra, a palavra era cumprida. Se fazia um negócio, assim, tal dia estou cumprido aqui, era a palavra. Era a palavra. Porque cada um tinha consideração um para com o outro e compromisso daquilo que se fazia e se dizia. Então Jesus está dizendo que o meu e o seu coração esteja cheio dessa graça de Deus, de tal forma que o nosso coração venha sempre com aquela sinceridade, aquela leveza de não querer enganar ninguém e dizer sim, isso é sim, não, isso é não. O que passa além disso, como Jesus disse, vem do maligno. Então que eu e você, meus irmãos, possamos buscar sempre a graça de Deus. Acima de tudo, buscar essa graça de Deus, como já diz o nome, graça é de graça. Deus nos dá de graça, Deus derrama sobre nós as suas bênçãos de graça. Mas é preciso que eu queira, que eu clame. Vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre a minha família. Amém. Vamos finalizar fazendo uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, que destes a tua serva Susana, filha de Elcia da tribo de Judá, a graça de se livrar daqueles que a acusavam. Concedei-nos também nos livrar das acusações injustas que o mundo nos faz, e que a vossa glória se manifeste, dando a todos aqueles que confiam na vossa justiça a vitória que vem de vós. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no dia de hoje aqui no canal. Peço a você, compartilhe essa pregação, envie o link deste vídeo, deste canal, para que outras pessoas possam acessar, se inscrever e se tornar-se membro ativo nesse canal, evangelizando aqui comigo, a partir daqui, produzindo, trazendo a reflexão diária da Santa Liturgia que a Igreja nos traz, e você compartilhando e levando essa palavra mais longe, chegando a outras pessoas. E assim estaremos todos juntos como Igreja, cumprindo a missão que o Cristo nos confiou. Ide pelo mundo e evangelizai. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem. E exorto, vá lá na sua Bíblia, dever de casa. Procura ler Daniel 13, todo o capítulo, e se aprofunda nessa história que é linda. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Tchau, tchau.